Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, eu sou colaborador e host do podcast e hoje eu vou estar aqui para a gente terminar a segunda parte da discussão entre as diretrizes de cardiomiopatia hipertrófica, visto que agora, em 2024, a gente teve a nossa diretriz brasileira de cardiomiopatia hipertrófica e para isso, para continuar esse assunto, eu vou trazer aqui o convidado muito especial, Dr. Vinícius Corrêa, meu amigo, parceiro de plantão e médico assistente na unidade de cardiopatias geral, né, de miocardiopatias do INCOR. Vini, valeu, cara. Então, hoje conta como quinta vez, né? Porque você já dividiu esse podcast em duas partes. Exatamente. Valeu, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Zé. É um prazer para mim estar aqui de novo, falando de um tema super interessante e agradeço a oportunidade aí. Então, a gente na primeira parte já explorou bastante a parte de diagnóstico, introdução da doença, falamos também da estratificação de risco de morte súbita, como seguir esse paciente ambulatorialmente. E agora vamos falar da parte de manejo mesmo, tratamento clínico, né, Zé? E depois redução septal e manejo de anticoagulação e liberação para atividade física, né? Maravilha. Então, a gente vai falar primeiro agora de tratamento clínico e na segunda parte a gente vai falar sobre atividade física, arritmias e terapia de redução septal, que acho que a galera muito quer. Mas acho que a cereja do bolo, uma das cerejas do bolo aqui, tirando a redução septal, é o tratamento clínico, né? Que o pessoal tem muita dificuldade, ainda mais que tem medicação nova na jogada aí, né, Vini? Exatamente. Então, vamos embora. Acho que primeiro frisar qual que é o objetivo do tratamento clínico aqui no cardiomiopatia hipertrófica. Não é redução de mortalidade, não é alteração da história natural da doença. O tratamento clínico na cardiomiopatia hipertrófica é para melhorar sintoma. Então, isso é muito bom a gente ter bem claro na nossa cabeça na hora de prescrever um beta-bloqueador. Eu vejo esse erro muito comum na prática. Paciente hipertrófico, beta-bloqueador. Calma, né? A gente precisa ver as indicações de cada uma dessas medicações. Então, acho que antes da gente falar, comparar as diretrizes, eu gostaria de fazer uma passagem rápida nas opções terapêuticas que a gente tem. Maravilha. Então, rapidamente, os beta-bloqueadores, que são as principais classes, a principal classe de medicação no tratamento da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e não obstrutiva com sintomas, tá? Então, ele aumenta o tempo diastólico, a perfusão coronariana, diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio e acaba melhorando os sintomas desse paciente. Que nem antianginoso para DAC, né? Exato. Mesmo raciocínio. Isso aí. E em termos de evidências científicas das medicações que a gente tem hoje em dia para tratar, é a que tem mais, né? A gente tem um ensaio clínico randomizado, cruzado com metoprolol, avaliando cardiopatia, 29 pacientes com cardiopatia hipertrófica. Sério que só isso? Só. Cara, isso aí tá pior que o score de Wilkins, cara, que foi com 20 e poucos também. Uma piada, mas Pelo o que a gente tem. Vou fazer meu doutorado nisso aí pra ter mais paciente. A gente podia fazer um ensaio bem maior, porque a gente tem uma corte gigantesca de hipertrófico lá no Sem dúvida alguma. E o grupo metoprolol, comparado com placebo, teve menos sintomas e menores gradientes também. Então, daí surgiu a evidência para os beta-bloqueadores. Na prática, a gente vê que os beta-bloqueadores são realmente eficazes. E uma segunda classe são os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropirindínicos, ou seja, os não dilatadores. Então, Boa. Verapamil. Os que não são da periferia aí. Exato. Verapamil e diltiazem. Tendo mais evidência com verapamil, diltiazem, os estudos são menores ainda. Então, o que a gente mais utiliza na prática é o verapamil. E serve para obstrutivo e não obstrutivo com sintomas. E aí entra aqui, quando o beta-bloqueador é contraindicado ou não tolerado. Por quê? Porque a gente tem menores evidências ainda aqui. Foi um estudo com 5 pacientes. Não, aqui é só estudo observacional, né? Não tem ensaio clínico randomizado. E são estudos mais antigos também, da década de 80, tá? A única coisa aqui, a gente tem que ter bastante cautela em utilizar bloqueadores de canal de cálcio para pacientes que têm gradientes acima de 100 na via de saída ou hipertensão pulmonar devido ao risco de edema agudo de pulmão. Por quê? O diltiazem ainda mais, né, que tem mais efeito vasodilatador, mas o verapamil também tem um efeito pequeno vasodilatador que pode aumentar o gradiente e piorar os sintomas do paciente e descompensar. Então, quando o paciente tem
hipertensão pulmonar, já dispneia no repouso, muito sintomático, com um gradiente muito alto, é bom ter cautela com os bloqueadores de canal de cálcio. Esse já deve ir para terapia de redução septal, né? É isso aí. Boa. E uma coisa importante, que é uma dúvida que surge na prática. Devo ou não, por exemplo, o paciente está já refratário ao beta-bloqueador. Posso ou não posso associar os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos? A gente tem esse medo, né, na cardiologia, principalmente nos pacientes com consciência cardíaca, né, que a gente não faz isso de maneira alguma. Mas, de forma geral, a gente tem esse medo devido ao risco de hipotensão, bradicardia, né? A diretriz brasileira é a única que coloca essa recomendação. Como uma opção. Como uma opção. As outras não citam isso, colocam como substitutivo. Ou seja, você pode, se o paciente não tolerar beta-bloqueador, você troca por bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico, tá? E a diretriz americana coloca como justificativa que a gente não tem nenhuma evidência que é seguro associar essas duas medicações, tá? Então, só a brasileira que permite essa possibilidade, tá? Então, é uma coisa interessante para a gente frisar aqui. Outra classe interessante é a disopiramida. A disopiramida, ele é um antiarrítmico da classe 1A de Vaughan-Williams, que bloqueia canal de sódio e canal de potássio, e tem um efeito de reduzir o grau de obstrução, principalmente ali no septo basal. E ele é utilizado só para hipertrófico obstrutivo sintomático que não responde a beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. E aqui sim... Terapia on-top. On-top. Aqui é a indicação de associar e não utilizar de maneira isolada. Por quê? A disopiramida, ela aumenta a condução pelo nó AV. E como esses pacientes hipertróficos fazem, mais ou menos 20% deles fazem fibrilação atrial, é importante a gente associar com o bloqueador do nó AV. Porque se você aumenta muito a condução pelo nó AV ali, a chance dele fazer uma FA com alta resposta ventricular é grande e descompensar. Então a recomendação é fazer essa terapia on-top. Só a diretriz da ESC que permite utilizar a disopiramida como terapia isolada, tá? Para os pacientes que têm contraindicação a beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Mas e aí? Temos no Brasil, Vini? Não temos, tem que importar. Tá. Talvez saia mais barato que uma Vacantem? Mais barato. Provavelmente, né? É, mais barato, sem dúvida. E tanto é que lá no Dante eles conseguem algumas amostras de disopiramida que no Incora a gente não tem muito essa prática, não. Tá. Desculpa. Você quer comentar alguma coisa da disopiramida? Que eu tenho uma dúvida depois. Da disopiramida? Não. Ah, tá. Da disopiramida, só fechando então. A gente tem que controlar principalmente o QT, porque pode prolongar o QT e também pode dar efeitos anticolinérgicos, que limitam o uso. E também a evidência científica aqui é bem baixa também, assim como os bloqueadores de canal de cálcio. E uma coisa interessante uma vez que a gente começa a Mavacantem, né, que tem um efeito inotrópico negativo, tem que tirar a disopiramida. Não pode utilizar de forma concomitante. Perfeito. Cara, uma dúvida que eu não sei nem se... Esse aí não estava nem programado, mas... Pelo que você me passou aqui da disopiramida, isso aqui me lembrou muito uma outra classe de medicação que a gente já poderia colocar como on-top, que a gente já usa, por exemplo, como indicação na IC ou em pacientes com DAC crônica, que é quando a gente já está em terapia otimizada de beta-bloqueador e você não consegue atingir uma frequência abaixo de 70 em ritmo sinusal, o uso da ivabradina. Tem algum racional, algum estudo, melhor dizendo, de ivabradina nessa população? Ou tá aí uma dica para quem tá vendo de casa aí fazer um trabalho aí também com 30 pacientes e já sair em diretriz? Zé, li as 3 diretrizes de cabo a rabo, não achei nada sobre ivabradina. Tá aí, então, talvez um espaço para essa molécula aí. A não ser que eu tenha não me atentado, né? Mas também não li nenhum estudo sobre. Acho super interessante, faz total sentido, né? Tá aí uma ideia pro grupo de miocardiopatias. Dá um cara aí... Fica aí legal, a dica aí. Gostei dessa Fábio ideia. Fernandes aí, me chama de autor aí também que eu quero participar. É uma tese de doutorado isso aí, É uma tese né? de doutorado aí. Sem dúvida. É uma medicação que a gente tem. É uma medicação que a gente já tem, né? Dá para reduzir frequência cardíaca e só tentar pelo menos problema que pode aumentar o risco de induzir FA, né? Nessa população.
Mas aí faz usa sentido, em né? associação com Com beta-bloqueador, né? Vai sair mais barato do que Mavacantem também. Inclusive, a gente tem disponível no SUS em algumas situações, né? E falando em Mavacantem, Chegou a estrela da noite. temos os inibidores da miosina cardíaca, que aí entra o Mavacantem, entra o Aficantem, que também está sendo estudado. E para quem indicar? Então, a indicação é pacientes também obstrutivos, sintomáticos, ou seja, com um gradiente acima de 50 em repouso ou em esforço, com classe funcional 2 ou 3, tá? E com fração de ejeção acima de 55%. Isso é importante, tá? Abaixo de 55 a gente não pode começar. E mesmo com beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio otimizados, e aqui é terapia on-top também. A gente acrescenta uma Mavacantem. Apenas a diretriz europeia também coloca como 2A a gente utilizar uma Mavacantem de forma isolada se o paciente não tolerou o beta-bloqueador ou o bloqueador de canal de cálcio. A brasileira e a americana são bem concordantes em colocar on-top, que foi assim que foi estudado, né? E aí a gente tem vários trials, né, já com uma Mavacantem, o Explorer, o Valor, que utilizaram o Odyssey está em andamento, que é para pacientes não obstrutivos, né? Mas Explore e o Valor é para pacientes obstrutivos, tá? E o Aficantem tem o Redwood, que também está em andamento. Mas só reforçando, todos são para sintomáticos, né? Sintomáticos. O cara que é assintomático, Não, é para melhorar sintoma. É para melhorar sintoma, né? Antiginoso para quem tem angina, né? E sintomáticos para quem tem sintoma na hipertrofia. Tanto é que o Explorer, o desfecho foi principalmente sintomas, melhora de qualidade de vida. E o Valor foi principalmente redução de indicação de terapia de redução septal, que a gente indica para paciente sintomático. Perfeito. Então, aqui o que a gente quer é reduzir sintomas. A gente não tem ainda nenhum dado na literatura mostrando que diminui mortalidade, nada disso, tá? Uhum. E antes de começar uma Mavacantem, é importante a gente ver contraindicação. Então, não podemos começar em pacientes com fração de ejeção menos de 55%, paciente gestante ou mulher que está pensando em engravidar e está sem anticoncepcional. Pacientes também que usam os inibidores do CYP2C19, ou CYP3A4, inibidores moderados. E quais são esses inibidores moderados? Viverapamil e tiazem. Exatamente. Então não pode ser associado a bloqueador de canal de cálcio. Algumas, talvez, antifúngicos também acabam entrando nisso. Aí seria um inibidor forte, que aí seria o cetoconazol. Mas é só ter essa cautela de não iniciar junto com bloqueador de canal de cálcio, nem com disopiramida. Boa, né? São as mesmas da Edoxabana, que se eu não me engano também. Boa. São os mesmos citocromos. E só uma coisa, a bula do Mavacantem traz um fluxograma bem bonitinho de como a gente deve seguir esses pacientes. Eu não vou entrar em detalhe disso, mas dá tem pra achar bula, na internet, exato. qualquer coisa, né? Mas basicamente a gente vai seguir sintomas e eco a cada 4 semanas. E de acordo com isso, a gente vai titulando a dose, começando com 5 miligramas e podendo chegar até 15 miligramas. Lembrando que é uma medicação via oral, tomando uma vez ao dia, tá? E o custo disso aí por mês está mais ou menos uns R$10 mil. E parece que até acho que a indústria dá uma avaliada, né? Para você, quando você indica, você não consegue achar fácil. Não sei se é uma medicação muito... É uma coisa, pelo que eu ouvi falar, que pelo menos... Foi aprovada muito recentemente, né? E acho que até a indústria, para não queimar a medicação, eu ouvi dizer que ela também estava dando uma aconselhada direitinho nos médicos para não indicar de forma inadequada, porque é um ticket bem alto numa medicação que não vai reduzir mortalidade, né? Ainda bem que eles estão fazendo isso, né? E se for ver, às vezes vale mais a pena você pagar uma cirurgia do que talvez... Fazer o... Não me culpem, Bristol, mas... Mas por enquanto é a realidade. O preço tá muito caro aqui. Mas é a realidade, né? No Incor a gente nem tem isso disponível, né? Então é só... A gente nem discute uma Mavacantem no SUS, né? Mas uma coisa importante é frisar aqui que nos Estados Unidos, um estudo realizado aí nos pacientes que utilizaram uma Mavacantem, de 7 a 10% acabaram evoluindo com uma queda de fração de ejeção abaixo de 50%. Tiveram que suspender a medicação? Então, ou reduzir dose? Reduzir dose e alguns têm que suspender quando tem 2 quedas abaixo de 50%, tá? Então aí acaba tendo que suspender a medicação de forma permanente, não dá para reintroduzir. E o efeito, sabe-se dizer se o efeito ele é temporário? Temporário. É uma coisa reversível? É reversível, tá. Bom, mas a gente vai ter também mais dados, né, com a experiência ao longo do tempo aí da medicação. Acho que é uma ressalva grande que, inclusive, a diretriz europeia e brasileira foram concordantes em relação a isso.
de colocar como 2A uma Vacantem. Por quê? É uma medicação nova. Apesar de a gente ter vários ensaios clínicos usados e você observar que isso, inclusive, tem até mais evidência que o beta-bloqueador, por exemplo, que é o mais utilizado, ainda não é classe 1 por essas diretrizes, por ser uma medicação muito nova, a gente não saber os riscos associados, né, como experiência de tempo. Agora o beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio a gente já usa há muitos anos e sabe que é seguro e melhora os sintomas. Então, só a diretriz americana que coloca uma Vacantem como classe 1 de recomendação. Tá? Parecendo tipo um entresto aí quando lançou também, é muito bom demais. Mas, além disso, Vini, é uma medicação que tem um potencial, talvez, até para extrapolarem para ICFEP, né? Talvez em algum outro momento, algum estudo. Eu acho. Porque dá pra gente indicar, né? Tanto é que está sendo estudado para hipertrófico não obstrutivo, exato, né? No Odyssey, que né? já tem esse racional, né? Sim. E uma coisa interessante é que a diretriz americana ela tem uma abordagem interessante. Ela coloca o beta-bloqueador como primeira linha, como todas as outras diretrizes, classe 1 todas, e o bloqueador de canal de cálcio ou disopiramida entraria como segunda ou terceira linha, né? E uma Vacantem também, caso o paciente não seja, não consiga, mantenha sintomas apesar das outras medicações. Mas a diretriz americana coloca beta-bloqueador, o paciente mantém sintomático, mesmo com medicação otimizada. Ela coloca na mesma linha ali a gente utilizar bloqueador de canal de cálcio, ou até mesmo a disopiramida, ou até mesmo uma Vacantem, ou até mesmo redução septal. Ou seja, o paciente ele pode optar, e isso todas as diretrizes colocam, por redução septal, terapia de redução septal, se mesmo com medicações otimizadas, ele mantiver sintomático, para não precisar ficar tomando medicação a vida toda, ou não ter que ficar adicionando novas medicações, ou se ele não quiser ter custo com medicações. Então, isso pode ser decidido sim com o paciente, e as diretrizes são concordantes em relação a isso. Eu achei bem interessante essa opção, né, de dar ao paciente de poder fazer a terapia de redução septal, se ele não conseguiu aí, se ele não está melhorando com beta-bloqueador. E uma coisa que todas as diretrizes também falam é a gente evitar de utilizar nos pacientes obstrutivos vasodilatadores, como por exemplo IECA, BRA, evitar diuréticos em grandes doses. Então, se o paciente tem sintomas de congestão pulmonar, de aumento de pressão de câmaras esquerdas, vale a pena você utilizar o diurético, mas em doses bem baixas e de maneira bem próxima ali do paciente, tá? E no paciente que é hipertenso? A vasodilatação. A vasodilatação. Que essa é uma dúvida que tem no dia a dia também, Sim. né? Que a gente já sabe que isso pode piorar o gradiente, né? Você aumenta a vasodilatação, mas tem paciente que chega aí com pressão de 16, 17, né? Então, para esses pacientes, o ideal é você tentar utilizar os bloqueadores de canal de cálcio, não diazepidínicos, também são hipertensivos, os beta-bloqueadores. E se mesmo assim não resolveu, você vai ter que associar as medicações antihipertensivas. A gente não vai deixar o paciente hipertenso, né? Mas não vai querer vasodilatar, né? Também, exato. Né? É seguir o alvo da diretriz do 13,8 ali, 14,9. Então a gente vai ter que trabalhar com as opções que a gente tem. E também diurético, a diretriz fala com cautela, não contraindica diurético e vasodilatador nesses pacientes obstrutivos, mas tem que ter cautela, tá? Outra coisa que a gente tem que ter cautela é com a digoxina. Se a gente for utilizar digoxina para controlar a frequência cardíaca num paciente que tem FA com hipertrófica obstrutiva, não é uma boa. Não é uma boa. Né? Pode aumentar o gradiente. Aumenta o gradiente. Então é outra coisa que a diretriz também aborda nesses pacientes, tá? Então, eu acho que de tratamento clínico, fazendo na forma obstrutiva, a gente fez um passeio aí por todas as classes e comentamos aí da diferença das diretrizes. Acho que vale a pena a gente agora reforçar com o fluxograma da diretriz americana, que eu achei bem ilustrativo. Pessoal, não estou recebendo nenhuma coisa da diretriz americana aqui, mas é que realmente eu gostei, eu achei ela bem didática, tá? Mas, de qualquer forma, pacientes com cardiopatia hipertrófica, a gente tem que tratar comorbidades, lógico, né?
de acordo com os guidelines, e ver se ele é obstrutivo ou não. Sendo obstrutivo, que é o alvo da discussão aqui, a gente tem que ver se esses pacientes têm sintomas, que é o que vai fazer com que a gente inicie o tratamento medicamentoso. Paciente que não tem sintomas, a gente não vai iniciar o tratamento medicamentoso, tá? E aí, aí aqui eu queria só fazer um parêntese. A diretriz da ESC é a única que coloca uma opção da gente dar beta-bloqueador para pacientes, ou bloqueador de canal de cálcio para pacientes assintomáticos. E da onde que saiu isso? Obstrutivos assintomáticos. Estudo pequeno, com pouquíssimos pacientes, mostrando que essas medicações talvez melhoram alguns parâmetros da ergospirometria, mas sem nenhuma... Eles são assintomáticos, então, Sim. logicamente, não teve nenhum impacto em sintoma, não teve nenhum impacto em mortalidade. Então, nenhuma outra diretriz recomenda, só a ESC, tá? Então, só para vocês saberem que isso não é consenso de todas as diretrizes, mas eu sou mais a favor aqui da americana e da brasileira de recomendar justamente quando tem sintoma, que é o que a gente quer tratar, né? Perfeito. Outra coisa, então, seguindo aqui, se o paciente tem sintoma, a gente vai evitar, né, vasodilatadores e diuréticos em doses altas, e ele coloca lá, beta-bloqueador, verapamil de diazem na primeira linha. Se o paciente continuar com sintoma, aí ele coloca inibidor da miosina cardíaca, que é uma Vacantem, ou disopiramida ou a redução septal na linha de baixo, como iguais, opções iguais. Então, você pode discutir com o paciente o que fazer. Se ele for para terapia de redução septal, aí a gente vai discutir mais para frente como que a gente vai raciocinar em relação a isso, beleza? Bom, então, passando agora para o tratamento clínico dos pacientes não obstrutivos, né? Deixa eu até aproveitar aqui, pessoal, então se o cara é assintomático, então, Vini, o que a gente vai fazer com ele é o que a gente falou lá na primeira parte. Eletro, Holter e ressonância talvez, e eco, claro, e ressonância. É isso. E só. Não vamos começar nenhuma medicação. É rastrear FA, é rastrear arritmias ventriculares. Mas é isso, tá? Mesmo que ele seja obstrutivo. Obstrutivo. No não obstrutivo, talvez tenha alguma coisa que a gente vai falar agora. Então, passando agora para o tratamento da cardiopatia hipertrófica não obstrutiva, em linhas gerais, a gente tem menos evidência, menos estudos aqui nessa população. Então, a classe de recomendação e o nível de evidência das diretrizes vão cair ainda mais para esse grupo de pacientes. Mas continua sendo indicado bom e velho beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio não diidopiridínico para pacientes sintomáticos, classe 1 de recomendação pela diretriz americana. E aqui a gente pode ter um pouco menos de cautela com diurético para aliviar sintomas de congestão, tá? Porque aqui a gente não tem medo de piorar gradiente, porque aqui não tem gradiente, né? E uma classe de medicação que entra aqui para a gente discutir é a questão dos BRAs, né? Os BRAs, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, eles já foram estudados nessa população, não mostraram muito benefícios em termos de sintoma, tanto é que a diretriz coloca como um 2B ali para sintoma, mas tem um estudo, que é o estudo VANISH, que avaliou um grupo específico de pacientes, que eram pacientes mais jovens, menos de 45 anos, com a forma não obstrutiva, com variante patogênico, provavelmente patogênica identificada mesmo, com teste genético, e pacientes com fenótipo bem leve, tá? E então septos ali um pouco menores, paciente com pouco sintoma, e a valsartana, que foi estudada nesse contexto, melhorou diversos parâmetros de remodelamento cardíaco, tá? Mostrando que pode até, sugerindo, né, que pode atrasar o avanço da doença. Então, a diretriz americana coloca como 2B de classe de recomendação, nível de evidência B, a gente utilizar os BRAs nesse contexto, tá? A diretriz brasileira também vai no mesmo caminho ali, acaba colocando como 2B também, nível de evidência B, o uso dos BRAs, tá bom? Não citando especificamente o valsartana, né? Meio que um efeito de classe. Isso, mas o estudo foi com valsartana,
né? Então, acho que é interessante a gente ter isso em mente, que pode utilizar nos não obstrutivos, mas de forma alguma utilizar isso nos obstrutivos, tá bom? E aí, aqui a gente acaba ficando mais como uma ICFEP, né? Acaba ficando mais nesse fenótipo, não, tanto em nível de evidência quanto de opções boas pra gente poder ter, né? Sim. Daqui a pouco começam aí o inibidor de SGLT2 aí pra hipertrófica não obstrutiva Acabou também. de sair um estudo Disso? para pacientes com amiloidose. Com o inibidor de SGLT2, então já chega na mostrando hipertrófica. benefício. E só puxando o fluxograma da American Heart, vocês podem ver que esse é o fluxograma do tratamento dos pacientes que têm a fisiologia não obstrutiva, ou seja, esse que a gente está comentando. Mas aqui a gente está comentando dos pacientes com fração de ejeção acima de 50%, que aí é esse tratamento sintomático que a gente comentou. E qual que é o problema? Se ele não melhorar com esse tratamento, aí a única opção ali embaixo, se a gente for descendo, vai ser o quê? Transplante cardíaco. Exato. Né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Esses pacientes, por mais que eles pareçam ser mais tranquilos, eles têm menos opções terapêuticas. Tá? Depois a gente vai voltar nesse fluxograma, mas para falar da insuficiência cardíaca nesses pacientes, mas essa é a mensagem que tem que ficar para o tratamento dos não obstrutivos. E tem uma outra coisa interessante que saiu na diretriz americana, que eles colocam como até 2B, porque só tem um estudo mostrando isso. Para os pacientes não obstrutivos com cavidade ventricular muito pequena, né, um volume diastólico final abaixo de 50 ou um volume sistólico abaixo de 30 e muito sintomáticos a despeito da terapia medicamentosa, classe 3 ou 4, tem um estudo feito em um único centro avaliando miectomia apical, transapical, com melhora dos sintomas desses pacientes. Então, como é um estudo apenas, ele colocou como 2B, C, né, pela diretriz americana, e só a diretriz americana que cita esse estudo. Tá? E aí é um stroke volume bem pequeno, né? Muito menor do que 30 aqui, que eu tô da minha colinha aqui, né? Exatamente, aquela cavidade muito pequena que não consegue relaxar. Quase que lembrando aquela paradoxal, desse Nazaret paradoxal, né? Que quase é o mesmo valor de corte. Isso mesmo. Mas aí é interessante, porque isso vai suscitar mais estudos para miectomia para pacientes não obstrutivos também. Sim, mostrando que a miectomia deve melhorar parâmetros de disfunção diastólica também. Legal. Legal, né? Eu achei essa recomendação muito interessante. Mas é uma população bem específica. Bem específica. E agora, Zé, acho que a gente pode falar um pouquinho dos pacientes com insuficiência cardíaca. Que acabam evoluindo na fase avançada da doença. Menos de 10%, né, dos hipertróficos evoluem com queda de fração de ejeção. E, logicamente, que esses pacientes têm um prognóstico muito pior, maior risco de morte súbita. Eles têm uma insuficiência cardíaca mais grave do que os pacientes não hipertróficos. Porque eles vão ter disfunção diastólica e a função ventricular reduzida também, né? E tem mais fibrose também. Então, é uma insuficiência cardíaca do mal, né? E para piorar, a gente não tem muito estudo nessa subpopulação. A maioria dos estudos com insuficiência cardíaca não incluíram pacientes hipertróficos, excluíram ativamente, ou a população de hipertróficos não é subrepresentada, não é muito descrita nesses estudos, então a gente não tem muitas essas informações. Por isso, se a gente for ver nas diretrizes, a classe de recomendação, apesar de ser para várias terapias aqui, o nível de evidência acaba sendo um pouco mais baixo, porque então é tudo B ou C, porque a gente não tem estudos grandes para essa população. Então, primeira coisa, aqueles pacientes então com cardiopatia hipertrófica que evoluem com disfunção, primeira coisa é a gente excluir outras causas. Claro, DAC. De ser. Então, tem que investigar DAC, tem que investigar Chagas, valvopatia. Então, fazer a investigação de C normalmente. Não atribuir isso diretamente à hipertrófica. Acho que isso é um ponto interessante que todas as diretrizes batem o martelo nisso. Acho que uma coisa que deve ser mais desafiadora deve ser se você já está acompanhando o paciente com uma hipertrófica e ele perde função, beleza, tá na sua cara. Assim, você vai investigar outras causas. Mas acho que deve ser mais desafiador ainda quando chega o paciente
com hipertrofia ventricular, o índice de massa aumentado e já com disfunção ventricular. Que aí você fica nessa, que é um hipertensivo, já é uma minhoca hipertensiva. Também acho que talvez a gente possa acabar, algumas vezes, subdiagnosticando esse tipo de pacientes, julgando eles como uma IC hipertensiva, né? E outra, a IC hipertensiva, ela tem que ser diagnóstico de exclusão, Perfeito. né? E muitas vezes acaba sendo o primeiro diagnóstico. As pessoas acabam não cavucando. E assim, você tem que cavucar no diagnóstico, senão a gente não acha. Senão é tudo a etiologia a esclarecer, ou fica como diagnóstico errado, etiológico errado mesmo. Até o teste genético ajudaria nisso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Mas aqui, a grande mensagem que eu queria dar é que a IC, fração de ejeção reduzida para esses pacientes, a gente vai acabar tratando igual aos pacientes que não são hipertróficos, porém, sabendo que eles foram subrepresentados nesses estudos ou não representados, então é uma evidência extrapolada, e a gente tem que ter muito cautela porque eles têm um componente restritivo. Então, às vezes, eles não vão tolerar a máxima dose tolerada das medicações para IC. Então, a gente tem que ter isso em mente também, ser um pouco mais cauteloso com vasodilatação, um pouco mais cauteloso com diurético, porque eles têm uma fisiologia restritiva. E um pouco mais de desautonomia, como a gente tinha comentado também. Exatamente. E uma outra coisa, uma vez que o paciente evoluiu com disfunção, tem que arrancar o que está fazendo notopismo negativo, exceto beta-bloqueador. No caso, uma Vacantem, por exemplo. E bloqueadores de canais de cálcio. E disopiramida. Então, se ele estiver utilizando tudo isso tudo vai sair também, porque isso tudo vai piorar os sintomas e o desfecho desse paciente, tá? E lógico que esse paciente, se estiver evoluindo muito mal, vai ter que ir para o teste cardiopulmonar, pensando em transplante cardíaco, e também vai ter que ser avaliado quanto a transplante. Uma coisa interessante também o paciente evoluiu com disfunção ventricular, a diretriz abaixo de 50%, a diretriz americana já indica implante de CDI nesses pacientes, mesmo se ele não tiver otimizado do ponto de vista medicamentoso e refratário ao tratamento clínico. Disfunção abaixo de 50%, CDI, né? Porque se a gente for puxar a calculadora de estratificador de morte súbita, uma fração abaixo de 50%, teoricamente já seria indicação, né? Já seria um fator de risco para morte súbita. Mais uma coisa interessante se o paciente tiver uma fração de ejeção abaixo de 50%, aí sim, refratário ao tratamento medicamentoso, certo? Com classe 2 a 4 de sintoma, e um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS ali acima de 150, aí teria indicação de Resync, né? Mas, pessoal, tudo isso que eu estou falando é evidência extrapolada. Também... Opinião de especialista. Não tem... só tem estudos retrospectivos, observacionais, né, nessa população, mas eles foram excluídos dos grandes trials de dispositivos, tá? Então, fica tudo como nível 2A de recomendação, classe 2A, nível C de evidência, tá? E as diretrizes são muito concordantes em relação a isso. Aí a gente puxa de novo o fluxograma para fechar. O mesmo algoritmo que a gente tinha mostrado antes. Na parte de baixo, vocês conseguem ver ali também o específico, mas ali em cima no verdinho, a fração reduzida, né, Vini? Isso, aí ali, fração reduzida nos pacientes não obstrutivos. Aí, fazer a terapia medicamentosa otimizada, assim, seguindo os guidelines de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, avaliar outras causas que levaram à queda de fração de ejeção, interromper os inibidores de miosina cardíaca e também verapamil de tiazem de isopiramida, exceto beta-bloqueador. Exato. E se tiver com beta-bloqueador que não muda a mortalidade ali para insuficiência cardíaca, vai ter que trocar por Carvedilol, bisoprolol, metoprolol. E CDI. Se o paciente continuar sintomático e ele tiver um bloqueio de ramo esquerdo, aí ele vai para Resync, senão ele vai ter que ser avaliado para transplante cardíaco, tá? Então esse é o fluxo do tratamento da IC avançada desses pacientes. Eu acho que tratamento clínico a gente abordou tudo, né, Zé? Você tem mais alguma coisa que você queria comentar? Eu acho que é isso. As dúvidas que a gente tem no dia a dia de paciente que fica hipertenso, né? A gente vai falar ainda na segunda parte de FA, de outras arritmias que eles também podem ter.
Mas acho que realmente é isso. E lembrar, gente, se você pega um paciente... Eu tenho um paciente que tem hipertrófico não obstrutivo, obstrutivo, mas assintomático, né? E já veio cheio de dúvidas. Não, me falaram que eu tenho que fazer cirurgia de peito aberto, remédio e tal. Mas assim, é isso. Então, um paciente que ele é hipertrófico assintomático, obstrutivo, apenas assim, o segmento clínico, né? Já se ele for obstrutivo, a gente enunciou bem aqui, aí reavaliar o paciente, né? Beta-bloqueador como primeira linha aí. Mas acho que é isso, Vini. Acho que é isso. Então, acho que no próximo bloco a gente vai trazer a cerejinha do bolo, né? Então, espero que vocês acompanhem lá também. Bom, então acho que a gente fica por aqui. A gente vai continuar a segunda parte no nosso módulo do curso de consultório, das atualizações, em que nessa segunda parte da nossa discussão de diretriz, a gente vai falar sobre arritmias e anticoagulação, a gente vai falar sobre liberação de atividade física para esses pacientes com cardiopatia hipertrófica e a terapia de redução septal, que é a maior dúvida, né, de quando indicar, que essa acho que é a cereja do bolo da nossa segunda parte. Mas o Vini entregou o ouro aqui, né, falando muito bem sobre o tratamento da obstrutiva e não obstrutiva, né? O que já dá uma boa base para a gente poder conseguir ter uma noção no tratamento desse tipo de paciente, né, Vini? Isso aí, Zé. Agradeço aí de novo o convite e espero encontrá-los de novo em uma outra discussão. Maravilha, galera. Eu vejo vocês daqui a pouquinho, então, no nosso curso de consultório. Se você ainda não é nosso aluno, o link vai ficar aqui abaixo na descrição. Não deixe de curtir o vídeo, ativar o sininho para receber notificações. E eu vejo vocês na segunda parte, na continuação, com a cereja do bolo com o nosso amigo Vinícius aqui. Mestre, muito obrigado. Galera, Zé. valeu e até a próxima.